Fala, galerinha do segundo ano, vamos aí para mais uma videoaula, né, agora com a Geografia 2, tá? E daquele mesmo esquema de sempre, vocês olhando aí a apostila de vocês, acompanhando comigo, e vamos lá espelhar a nossa tela aqui do módulo 8, tá bom? Vamos lá. Galera, o módulo 8 vai falar sobre a internacionalização da Amazônia, tá? O que isso quer dizer? Foram os momentos em que a Amazônia deixou de ser um interesse só do governo brasileiro e passou a ser de um interesse global. Tá? Hoje, a Amazônia ela é reconhecida como um dos pontos de maior riqueza do Brasil. Mas não é só uma riqueza econômica, é uma riqueza também biológica, né? Uma riqueza estratégica. A Amazônia, na verdade, ela vai ser alvo de interesses, né, de países estrangeiros desde a década de 60, década de 70. Né? No início desse período, né, principalmente na década de 60, os primeiros a iniciarem uma ocupação, né, federal da Amazônia foram os militares durante o período da ditadura militar, começando em 64. Né? Nesse período, né, nos anos 70 mais ou menos, foi criado o Programa de Integração Nacional. Esse Programa de Integração Nacional tinha como objetivo justamente, né, captar essas regiões que eram mais isoladas, como a Amazônia, e integrar, né, ao sistema produtivo do país, integrar a economia do país como um todo. Quais medidas foram, né, as principais para incluir a Amazônia nesse radar econômico, né, dos outros estados? Vamos lá. Primeiro deles, dentro desse PIN, existia o primeiro passo seria a integração física, né? Ou seja, eu preciso ligar o ponto A ao ponto B fisicamente, eu preciso integrar a Amazônia a outras regiões do país de uma forma física. E para isso iniciou-se a construção da Transamazônica. A obra da Transamazônica ela é muito polêmica pelo fato de que existem diversos relatos de corrupção naquela época, já no regime militar, e além disso, é uma rodovia que até hoje não foi terminada. Então, até hoje, a Transamazônica tem partes em que sequer tem pavimentação. Né? A gente sabe que tem partes que, em épocas de chuva, né, os caminhões não conseguem passar. Ficou conhecido como um dos vários, né, elefantes brancos, né, que existem do regime militar aqui no Brasil. Tá? Elefantes brancos são o quê? São aquelas obras que não eram pouco utilizadas. Hoje, a Transamazônica ela é até evitada por muitos caminhoneiros, né, por muitas pessoas, porque é uma estrada com condições realmente péssimas. Tá? E a gente sabe, vocês já estudaram nos anos anteriores, que o meio rodoviário não é o melhor, né, para integrar, né, o país, o Brasil. O ideal seria o ferroviário. Mas naquela época, como eles queriam mostrar serviço, né, e queriam também que a obra fosse bem rápida, o modelo rodoviário acabou sendo escolhido. Beleza? Tranquilo. Então, depois do início da Transamazônica, novos passos poderiam ser tomados. Né? Quais foram esses? O primeiro, o projeto RADAM. O RADAM é o Radar de Monitoramento da Amazônia. Tá? Foi um sistema criado para integrar, né, o espaço aéreo amazônico. Afinal de contas, vocês sabem, a Amazônia ela não é limitada somente ao território brasileiro. A Amazônia ela possui fronteira, ela possui partes dela em outros países, no Peru, por exemplo, né, entre outros, né? Colômbia, Peru. O que acontece? Esse radar era um sistema de monitoramento, né? Era um sistema de radares para que pudesse controlar a entrada e saída de aeronaves nessa fronteira, tá bom? Somado a isso, a gente tem o projeto Carajás e o projeto Trombetas, que eram dois projetos, ambos no Pará, para incentivar a exploração mineral. A Amazônia é um território que tem grandes recursos mineralógicos. Não é só, a gente fala de Amazônia, a gente acaba ligando muito a questão vegetal, né, a vegetação. Só que, na verdade, né, a Amazônia também tem grande riqueza mineralógica. Então, uma grande área de exploração mineral. Ok? Inclusive, né, na época,
quando descobriu-se isso, né, quando descobriram que a Amazônia tinha uma grande riqueza mineral e grandes reservas de ouro, houve uma corrida do ouro lá nessa região. Né? Então, ao mesmo tempo, várias pessoas foram em busca desse ouro da Amazônia. E um dos locais mais famosos, mais conhecidos, né, desse período foi a Serra Pelada. A Serra Pelada era um local de exploração do garimpo, né, ilegal, onde as pessoas viviam nas piores condições possíveis. Né? Porque muitas pessoas ainda não fazem ideia do que é um garimpo, do que é uma extração de ouro. Galera, a gente sempre pensa muito no que acontece nos filmes, né? O cara vai lá, está explorando uma caverna e encontra uma esmeralda do tamanho de um saco de arroz. Mas na realidade não é bem assim que funciona com o ouro, tá? O ouro, ele vem em partículas, às vezes até em pó, ou em pequenas pepitas. Você não acha ouro num volume muito grande. Se você for pegar a maior pepita de ouro já encontrada, né, o maior fragmento de ouro já encontrado, não deve ter nem, sei lá, se passar de 1 quilo é muito. Então, o que acontece? São coisas muito, muito pequenas. Então, é um trabalho que demanda produtos químicos, né, para poder separar o ouro de outros elementos, né, como o mercúrio, por exemplo, ele era muito utilizado nesse período. O mercúrio ele consegue separar o ouro dos outros elementos, por menor que ele esteja, e por isso ele era muito utilizado. Elementos que contaminavam as pessoas e as condições de salubridade desses garimpos ilegais eram terríveis. Né? Então, nesse período da corrida do ouro, algum tempo depois, o governo interviu, né, e fechou vários desses garimpos aí. Tá? Porém, esses garimpos, mesmo a Serra Pelada tendo acontecido há 70 anos atrás, 70 anos atrás, não, nos anos 70, até hoje você tem ainda garimpos ilegais no meio da Amazônia, onde a galera é explorada e tudo mais. Então, o cara do garimpo, ele realmente é uma pessoa que vai trabalhar. Muita gente acha que não, né? O cara do garimpo dá uma sorte e para de trabalhar pro resto da vida. Não. Ele vai estar trabalhando a vida inteira numa condição insalubre para poder conseguir microgramas de ouro para poder vender e tirar o sustento da sua família. Algo bem, bem, bem cruel mesmo, tá? Bom, outros projetos, né, envolvendo aí a ocupação da Amazônia para evitar uma possível dominação. As agrovilas e as agrópolis. Tá? Também eram projetos de incentivo que o governo dava para esses microempreendedores, para a galera que tinha poucas terras, tinha pouca área cultivável. É para incentivar, né, a produção do pequeno agricultor. Tá bom? Da pessoa que trabalhava ali com uma extração pequena de algum recurso natural, como os seringueiros, que são independentes, né, que têm um volume de extração baixa, mas são independentes. Tá? Então, assim, as agrovilas e as agrópolis foram grupos criados realmente para que essa produção menor, né, esses pequenos produtores, abastecesse, né, os grandes mercados e as grandes empresas com matéria-prima. Tudo bem? Beleza? Seguindo em frente aí, a gente vai falar um pouco mais à frente dos anos 80 e 90, que foram muito importantes pelo surgimento da Zona Franca de Manaus, né? O polo da Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é como se fosse uma ilha no meio do Brasil, mais ou menos isso, uma ilha fiscal. O que seria uma ilha fiscal? Qualquer mercadoria que entre ou saia da Zona Franca de Manaus tem uma tarifa de imposto reduzida, seja ela produto acabado ou seja ela a matéria-prima. Então, muitas empresas, principalmente de tecnologia, né, computação, software, por que eu estou falando isso? Porque essas empresas são as empresas que têm produtos com muito valor agregado, né? São produtos muito caros. Então, você vai pegar a fábrica de televisão, computador, geladeira, enfim, eletrônicos e eletrodomésticos em geral, né, celulares, elas vão geralmente estar localizadas na Zona Franca de Manaus. Porque aí elas conseguem importar as matérias-primas, né, os microchips, né, os pequenos componentes, elas conseguem importar essa matéria-prima e aí por um preço mais baixo e conseguem revender a um preço mais barato para nós consumidores. Pensa no seguinte, né? Acho que talvez vocês não tenham pego essa época, mas eu quando era aluno,
Até o iPhone 3, por exemplo, era algo super raro você ver alguém que tivesse, né? Não era uma parada muito comum. As pessoas tinham que comprar no exterior e trazer para cá, porque era um produto tão caro, mas tão caro, que ele nem era vendido no Brasil naquela época. Quando que o iPhone começou a aparecer na sociedade? A partir do iPhone 4. Por quê? Porque o iPhone 4 ele foi o primeiro iPhone a ser feito em território nacional. E aí, o preço dele caiu drasticamente, e aí, pelo fato dele ser produzido em território nacional, as empresas, né, do grande varejo, né, os grandes varejistas, elas conseguiam comprar um volume muito grande e conseguiam parcelar em pequenas parcelas aí para o consumidor. É por isso que para nós aqui do Brasil, a cultura, por exemplo, de iPhone, né, ela só vai ganhar força depois do iPhone 4, porque ele passou a ser produzido na Zona Franca de Manaus. A mesma coisa, essas televisões de tela fininha, né, que vocês já estão acostumados a ver que todo mundo tem em casa, a maioria. Né? Antigamente usava-se aquelas TVs de tubo enormes, essas TVs de tela fininha, elas eram muito, muito caras na época. E por quê? Porque elas vinham de fora. A partir do momento que elas começaram a ser produzidas aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, elas começaram a vir mais baratas. E isso acessibilizou, né? Aumentou o acesso desse recurso tecnológico aí. Tá bom? Além disso, né? A Sudã, que foi a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi a criação de um órgão governamental mesmo para coordenar esses processos de desenvolvimento da Amazônia, tá bom? A Superintendência da Zona Franca de Manaus, que era a SUFRAMA, que era um órgão também governamental para coordenar somente a Zona Franca de Manaus, porque tem uma importância econômica muito grande para o país, né? Esse pequeno pedaço da Amazônia, né? A Zona Franca de Manaus, ela movimenta bilhões de reais por ano em circulação de capital, tá bom? O Banco da Amazônia também, que foi um conjunto de investimentos, né? Um banco que capta investimentos para que haja o desenvolvimento da floresta amazônica. Bem, outra coisa interessante é que a Amazônia também tem tem a maior rede hidrográfica do mundo, né? A bacia amazônica é a maior rede hidrográfica do planeta. E esses rios, além de muito extensos, são rios com grande volume de água. Então é uma área que historicamente tem uma geração de energia muito grande. Tá? Inclusive, essa questão sobre a geração de energia vai ter, anos depois, né, agora recentemente, nessa última década, a gente teve o caso da usina de Belo Monte, lá no Rio Xingu, né, que foi um caso muito polêmico, porque essa usina hidrelétrica ia acabar alagando uma área de uma aldeia indígena, né, de uma reserva, da reserva de Belo Monte, que é uma reserva indígena. E aí, esse potencial energético, ele é bem explorado na Amazônia, sabe? Ele tem um desenvolvimento grande, só que ele ainda é limitado por conta dessas reservas ambientais que existem, né? Então, não dá para você explorar 100% da capacidade energética da Amazônia por conta das reservas, nem deve. Porque se você retira as reservas para explorar essa capacidade energética, primeiro que vai ser uma energia sobressalente, né? Então, seria para exportar, essa energia produzida seria para exportar para algum lugar, porque a matriz energética brasileira hoje é suficiente. Então, você iria acabar com uma reserva biológica para criar uma hidrelétrica para exportar energia, ou seja, somente para a geração do lucro. Né? Não é para suprir uma demanda energética do Brasil, é somente para gerar mais lucro. Então, isso é algo meio, né, não é algo correto. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular aí o que foi sendo feito. Né? Em primeiro passo, uma ideia de integração nacional onde a Amazônia estivesse inserida. Por muitos anos, a Amazônia foi deixada de lado, porque, afinal de contas, o número de habitantes lá era muito pequeno, né? E as atividades econômicas que existiam lá se limitavam ao extrativismo, né, vegetal. Durante o regime militar, você tem esses primeiros projetos de integração, né, e o início da integração física com a Transamazônica. E depois uma abertura às companhias estrangeiras, né, pela Zona Franca de Manaus e também, né, pelos outros projetos aí de desenvolvimento da Amazônia. Tudo bem? Depois da década de 90, né, quando o regime militar já acaba, você tem novos elementos sendo criados. Né? Você tem o CIVAM, que foi criado ainda no governo do Fernando Henrique, né, 90, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia,
que tem como objetivo trabalhar junto com o Radan, né? Ele trabalha, o Civan e o Radan são elementos compostos, né? Um faz composição do outro para que você tenha uma rede de monitoramento muito grande dentro da floresta amazônica, tá? É, Agora, mesmo com todos os sistemas de vigilância, mesmo com toda essa questão que o governo brasileiro é, é, até hoje vem colocando como barreira para a exploração, ainda acontecem alguns problemas, como o caso das queimadas, né, como é o caso da extração ilegal de madeira, de minerais. Então, assim, recentemente, por conta da pandemia, a gente tem, acho que teve um aumento de 250%, né? Ou seja, 2,5 vezes, né, de aumento do, do, da exploração ilegal de madeira na Amazônia. Por quê? Porque como as autoridades estão todas concentradas para resolver esse problema, né, da pandemia, os madeireiros ilegais aproveitaram essa escassez, né, digamos assim, esse menor número de fiscais que estariam para fiscalizar a extração ilegal de madeira e aumentaram esse processo, né, aumentaram essa atividade. Então, isso é um problema que vem acontecendo na Amazônia, fora o manifesto de vários países estrangeiros que, que já demonstraram que tem interesse em dominar a parte da Amazônia. Né? Estados Unidos já tentou instalar uma base americana dentro da Amazônia. E por que isso? Por quê? Vamos saber agora, falando agora dos recursos da floresta. Por que os outros países querem tanto, né, um pedacinho da Amazônia? Vamos lá. Primeiramente, a Amazônia tem uma diversidade biológica gigantesca, uma das maiores biodiversidades do planeta. Tá? A gente sabe que qualquer tipo de medicamento vem de elementos naturais. Então, quanto maior for a biodiversidade que você tiver para explorar esse recurso, esses elementos, melhor para você. Então, os países têm muito interesse, sim, em dominar a Amazônia por isso. Segundo, maior reserva hidrográfica do mundo, né? A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. A água está no top 5 aí, está entre os 5 maiores motivos de conflitos nos próximos 50 anos. Tá? Então, nos próximos 50 anos, né, entre os 5 maiores motivos de guerras no mundo, a água vai estar no meio disso aí. Vai estar entre esses 5 maiores motivos. Então, ter uma da maior bacia hidrográfica do mundo, daqui a um tempo, vai ser algo extremamente positivo para o Brasil. Né? Então, os outros países também estão interessados nisso. Mais um elemento. Você tem, né, a grande riqueza mineralógica que está lá ainda. Né? Você tem uma quantidade de minério de ferro absurda, você tem uma quantidade de metais valiosos absurda e por aí vai. Além disso, né, você tem hoje, boa parte da floresta amazônica já foi desmatada. Né? Então, você tem uma área muito grande para agropecuária. Né? A fronteira agrícola, né, o arco do desmatamento que a gente chama, né, que é aquela parte da floresta onde você tem o avanço da fronteira agrícola, ela já vem sendo quase toda dominada pelo cultivo da soja e da pecuária. Né? Então, existe um espaço muito grande para o cultivo agrícola ali. E, além do mais, né, você tem todos os recursos que eu já falei, vegetais, minerais, né, que são de grande interesse global. Só para vocês terem uma ideia de como o governo trata, né, a Amazônia com muito, digamos assim, com muita preocupação em relação ao domínio estrangeiro, ou pelo menos tratava, né, até uns anos. Agora os discursos estão meio cruzados, estão meio diferentes, né, do que era alguns anos atrás, mas no geral, o Exército Brasileiro, por exemplo, ele não divulga de forma alguma as cartas da Amazônia, né, as cartas topográficas da Amazônia. Por quê? Porque nessas cartas estão contidas estradas, caminhos, trilhas que só o Exército sabe. Porque se isso cair na mão de um país que quer o domínio da Amazônia, ele vai saber todos os caminhos, todos os principais elementos que ele pode buscar. Tudo bem? Isso é algo ruim. Por isso que é tratado as 7 chaves, são folhas confidenciais. Tá? Existe no Rio de Janeiro, no centro do Rio, existe um Museu da Cartografia do Exército. Né? E lá você encontra alguns exemplares para olhar, mas mesmo assim você não pode chegar perto, não pode tirar foto, porque são confidenciais. Então é mesmo só alguns exemplares que eles deixam ali para você ver que o Exército Brasileiro realmente tem acesso, tem esses elementos e estão, teoricamente, muito bem guardados.
Outra coisa também interessante é que, para a gente fazer uma alusão, por exemplo, é como se você pegasse uma favela, por exemplo. Tá? Você pega uma favela, por que, que não existe um mapa da favela? Se você pegar o Google Maps e for colocando na favela, quando chega na área da favela, o Google Maps vira um borrão, vira tipo, não tem mais rua nenhuma. Né? Geralmente só vai ter a principal, mas as ruas menores, as vielas não vai ter. Por quê? Porque para quem controla essas comunidades, para o poder paralelo que controla essas comunidades, o Estado não pode saber quais são os caminhos da comunidade, senão eles não vão ter como se esconder. Então é por isso que esse tipo de mapeamento é tão complicado de ser feito, é tão difícil de você achar um mapa de uma favela, de uma comunidade. Né? É o mesmo princípio da Amazônia. Né? Na Amazônia, isso é guardado a 7 chaves exatamente para que não haja, né, o interesse de países estrangeiros. Tá bom? O interesse não, a ocupação dos países estrangeiros. Então, seguindo em frente aí, falando aí do desmatamento, da exploração vegetal, que eu já falei um pouco, importante dizer que as madeireiras da Amazônia não são todas ilegais. Existem também madeireiras legalizadas, tá? Mas assim, elas são legalizadas até certo ponto. Elas têm que reflorestar a área que elas estão retirando, tem que ter uma série de licenças. E realmente, empresas madeireiras da Amazônia que cumprem com todos os regulamentos e legislações são pouquíssimas. Tá? São pouquíssimas. Então, quase todas elas têm algum tipo de ilegalidade. Ou são 100% ilegais, escondidas, ou ela é simplesmente abortada, né? Ou ela continua fazendo isso à vontade. Seguindo em frente, o que acontece? Existe a prática na área da floresta amazônica, né, de derrubada em massa de árvores. Né? Eles colocam uma corrente gigante em volta de um grupo de árvores muito grandes, puxam com um trator e essas árvores vêm todas abaixo. Né? Então, são árvores menores, não são aquelas árvores centenárias, obviamente, um trator não conseguiria puxar elas, mas ainda acontece. Né? Além do uso da serra elétrica, entre outros elementos que são utilizados por esses madeireiros aí. Na década de 60 e 70, ocorreu, né, o início da exploração do látex, né, através das seringueiras. E isso foi um objeto de discussão muito interessante na época, porque esses seringueiros eram constantemente ameaçados pelos madeireiros. Afinal de contas, os seringueiros precisavam das árvores para extrair o látex, para extrair a matéria-prima que eles iam trabalhar, que eles iam vender. Se os madeireiros retirassem todas essas árvores, eles não iam ter onde retirar o látex. Né? Então, houve uma luta muito grande desses seringueiros, né? Para impedir o desmatamento da Amazônia, para fazer com que o desmatamento da Amazônia parasse ou reduzisse, né? Para que eles tivessem onde trabalhar. O grande nome, a grande figura desse momento, né, da história brasileira foi o Chico Mendes, que está aqui na sua apostila nesse box aqui. Chico Mendes, inclusive, o nome dele é dado para o Instituto Federal que cuida das reservas biológicas, que é o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes. Ele foi o líder desse movimento dos seringueiros e que foi contra esses madeireiros. Essas madeireiras, você pode imaginar que são pessoas que têm grande poder na Amazônia, elas são pessoas, não são pobres, são pessoas que têm um volume de recursos muito grande. Já houveram escândalos no passado que políticos eram donos de madeireiras, então isso só para você ter uma ideia do nível, né, de autoridade que algumas pessoas envolvidas nesse negócio têm. E Chico Mendes bateu de frente com essa galera, né? Até que, na década de 80, ele foi brutalmente assassinado por um grupo de madeireiros dentro da sua casa. Tá? Então, assim, isso é uma disputa que já gerou muitas mortes, né? Não só da questão do Chico Mendes. Chico Mendes foi mais conhecido, né? Porque ele se tornou um símbolo, se tornou uma imagem principal dessa luta. Mas você tem a missionária Dorothy, por exemplo, que era uma americana, uma freira americana que morreu, acho que no início do ano 2000, também assassinada porque ela era contra a exploração madeireira ilegal. A gente está falando de uma freira, de uma senhora de 70 anos de idade que foi assassinada a tiros, sabe? Por conta dessa questão
das madeireiras ilegais. Então, é um mercado extremamente violento, é um mercado extremamente fechado, né? A área da Amazônia é gigantesca, o governo brasileiro não tem pessoas suficientes para fiscalizar isso tudo. Só para vocês terem uma ideia, quando você vê uma reportagem de uma madeireira ilegal que é derrubada, que é uma madeireira ilegal que é como é que é o nome? Que é fechada, não existem recursos para tirar as máquinas do meio da floresta. Então, o que eles fazem? Queimam as máquinas. É isso que eles fazem. Tem um trator lá, não existe ninguém para tirar aquele trator da floresta. Então, o que vai ser feito? Eles queimam. Então, os policiais que fazem essa fiscalização, eles são autorizados a queimar, destruir os equipamentos utilizados, porque eles não têm pessoas suficientes para retirar dali. Né? Enfim, muita gente pergunta, quando aparece na televisão, por que eles estão queimando o trator? Por que não pegam para a prefeitura, para não sei aonde, para o país? Porque não tem como tirar. Então, por isso que eles são autorizados a queimar esse tipo de ferramenta. Tá? Então, assim, gente, esse módulo ele fala basicamente sobre isso. Da onde que vem esse interesse internacional? Quais são as principais ameaças da Amazônia? No módulo seguinte, a gente vai falar dos projetos de integração, que a gente já falou um pouco aqui. Civan, Sudão, Radan, tá? Então, eu falei agora só para a gente ter uma base, mas na próxima aula a gente vai aprofundar nisso aí, tá bom? Galera, fazendo aí agora, tá? Os exercícios conceituais e contextualizados. Qualquer dúvida você pergunte ao seu professor da aula ao vivo, não deixe de participar, tá bom? É muito legal e ajuda a fixar o conteúdo. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou lá, até a próxima e valeu!